Por falar em aeroporto, quem gosta de viajar para fora do país precisa ficar atento. A compra de moeda estrangeira, por exemplo, pode ser uma armadilha. Alessandra de Castro foi conferir como deve ser este processo para evitar, inclusive, problemas com a justiça. Não é difícil perceber que a dona dessas fotos adora viajar. Fazer as malas é com ela mesma. Se o destino for internacional, então... Eu fui para Nova Zelândia, para a Austrália e para os Estados Unidos. Nos últimos 2 anos, Maria Fernanda aproveitou a valorização do real e fez 8 viagens para fora do país. E não foi a única. Essa, aliás, tem sido uma tendência entre a classe média. Para se ter uma ideia, apenas em janeiro deste ano, os brasileiros gastaram lá fora 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Uma fortuna movimentada de várias formas. Dinheiro em espécie, cartões de crédito, de débito, cheques de viagem. Um recorde, de acordo com o Banco Central. Essa poderosa instituição guarda o registro de todas as movimentações financeiras feitas aqui e além das nossas fronteiras. Por isso é tão importante que as operações sejam feitas dentro da lei. A partir de 2005, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução dizendo que toda compra de moeda estrangeira ou venda de moeda estrangeira pode ser feita no mercado de câmbio brasileiro, desde que respeitado o princípio da legalidade, da fundamentação econômica e do respaldo em documentos. Mas muita gente desconhece as regras ou não sabe que descumpri-las pode causar problemas com a polícia e até com a justiça. Para economizar ou não ter a compra registrada pelo Banco Central, algumas pessoas ainda recorrem ao chamado doleiro. Este profissional atua no mercado paralelo à margem da lei e não oferece nenhuma garantia de procedência do dinheiro. Além do risco de receber notas falsificadas e contribuir para uma rede criminosa, o comprador ainda pode se tornar alvo de investigação. Mesmo que o recurso que você esteja trocando, que o cidadão esteja trocando, seja de origem legal, seja de origem lícita, ele pode ser envolvido numa investigação da Polícia Federal. Este homem, que prefere não se identificar, conta por que prefere correr o risco. Ele já recorreu a doleiros algumas vezes. Na última, trocou 30 mil dólares por reais. Liguei pro doleiro, troquei rapidamente o dinheiro, entreguei os dólares, ele conferiu, ele me deu o real, eu conferi. Em meia hora já estava tudo resolvido. Num eventual flagrante, ele poderia ter sido multado. O motivo? Portar dólares sem a prova de aquisição do dinheiro. Além disso, não estaria livre de outras investigações, como num processo analisado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O acusado recorreu para se livrar da multa após ter moeda estrangeira apreendida sem o recibo de compra. A multa não só foi mantida, como o homem ainda está sendo investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional e ocultação de bens. Esse delegado da Polícia Federal explica que o rigor se deve ao fato de boa parte das operações feitas por doleiros serem ligadas à lavagem de dinheiro. A gente sabe que a melhor forma de um criminoso esconder recursos de origem ilícita, ele remeter esse dinheiro para uma conta secreta. Quando ele faz essa remessa, para não deixar nenhum risco, nenhum rastro, nenhuma informação no sistema financeiro, ele recorre a um doleiro. Então, o doleiro é um dos focos principais de atuação da Polícia Federal. Apesar dos riscos, a procura por doleiros é grande, inclusive por quem compra moeda estrangeira como investimento. Um problema em dobro, na opinião deste economista. Segundo ele, faz um bom tempo que este deixou de ser um bom negócio. Se você compra, por exemplo, 10 mil dólares, né? Hoje é provável que daqui a 2 meses, se você for vender, você vai tirar menos reais do que aquilo que você pagou no momento da compra, seja também porque você perdeu a oportunidade de pegar aqueles reais que você usou para comprar dólares e aplicar na poupança, aplicar em fundos de investimento, até mesmo aplicar em ações que certamente dariam um retorno superior ao retorno da compra de moeda estrangeira. Aqueles que ainda insistem, a orientação é fazer a troca do dinheiro em casas de câmbio regulares. Ao contrário do que se pensa, elas não atendem apenas turistas. André comanda uma rede de 60 lojas e diz que a maior dificuldade é mudar a cultura do brasileiro. O que a gente recomenda? Primeiro, exija seu boleto, né? Exija sua nota fiscal. Se você está realizando uma operação, né, você está exigindo o seu comprovante, significa que essa pessoa está autorizada. 2, você está em dúvida, qual é o endereço que ele está? Verifica na página, no site do Banco Central. Se ele tiver com moeda falsa, talvez ali na alfândega ele não vai ser pego.
Ele vai entrar no país, mas a partir do momento que ele passou uma moeda lá, e aí? Ele vai ser deportado, ele vai ser preso. Maria Fernanda sabe disso e não se arrisca, pelo menos quando o assunto é dinheiro. Às vezes você paga um preço inferior para poder... Você está contribuindo com a atividade ilegal e você vai ficar no prejuízo.